para você, bom dia, povo de Deus. Eu confesso que demorou um pouquinho. Hoje faz 16 dias que eu estou aqui, que eu passei por uma experiência muito delicada, porém particularmente muito gratificante. Eu tenho muito que agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito a meu favor. Deixa eu arrumar minha franjinha aqui. Mas eu gostaria, antes de ressaltar aqui a minha gratidão, eu gostaria de não somente a Deus agradecer, como estender também essa gratidão a você, a todas as pessoas que estiveram orando a meu favor. Eu acredito que Deus faria o sobrenatural dele de qualquer maneira, mas Ele usou até mesmo a vida de cada um de vocês, dando forças através da oração, não somente enquanto eu estava ali, mas a minha filha, o meu esposo, também receberam do Senhor uma porção do Senhor através da vida de cada um, da oração de cada um de vocês. E eu acredito que por causa das orações, Deus agiu ali a meu favor muito mais rápido do que talvez não estivessem pessoas orando ali. E sem delongas, sem demora, eu gostaria de falar somente um pouco, não quero demorar aqui nesse vídeo. A minha intenção é somente enaltecer a grandeza do Senhor. Eu gostaria de estar aqui como uma forma de expressão, uma oportunidade para que você pudesse saber quem é Deus acima de todas as coisas e quem somos nós nas mãos de Deus. Existe um verso, vocês todos conhecem, né? Na verdade um texto em Salmos 23 que a maioria das pessoas tem em casa como porta de abertura, né? Como folha de rosto da casa, como se fosse, assim como o Salmo 91, né? Este Salmo 23 também é um salmo de entrada. Geralmente as pessoas deixam a Bíblia aberta e por muitas vezes eu vi em tantas casas e às vezes passou desapercebido porque eu já sabia o que falava aquele texto, porém eu não havia experimentado ele na minha vida. E lá diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você decorrer o texto, você vai encontrar em um dos versos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aí segue este texto, mas eu gostaria de ressaltar este verso aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existe aí grandes preciosidades dentro deste verso, né? Primeiro fala que ainda que, isso indica que por mais que eu passe, ainda que eu esteja, né, vivenciando, experimentando o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E eu pude experimentar por minutos ali, talvez por segundos, que para mim deu uma impressão de momentos longos, né? E aí eu gostaria de contar aqui para você como foi a minha experiência, porque existem muitas pessoas que ainda não sabem da maneira na íntegra, então eu vou contar aqui para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bom, tudo começou com um sonho, um plano, uma vontade minha. Mas percebam que quando nós começamos a nossa vida com uma vontade humana, ela não terminará da melhor maneira possível como você espera. Porque quando nós não colocamos de fato, quando nós achamos que Deus está no controle, não quer dizer que Ele realmente está no controle, que nós estamos deixando Ele estar no controle. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que irá acontecer conosco, por mais que nós estejamos em lugares difíceis, mas muitas vezes nós estamos ali porque nós mesmos nos permitimos. Mas então eu gostaria de dizer que eu tinha um sonho, que era ter uma próxima gravidez, uma próxima gestação, e eu já sabia que eu tinha uma possibilidade. Eu sabia que eu tinha uma chance, porque há 3 anos atrás, para quem não sabe ou para quem não se lembra, eu tive uma gravidez nas trompas, na trompa direita, né? E nós temos 2. Então eu tive na trompa direita,
foi preciso retirar essa trompa, retirar um bebê de 1 mês e 1 semana, porque não existe gestação saudável, não existe vida para ambos, para filho e para mãe, se houver uma gravidez dessa. E é chamada gravidez ectópica porque toda gravidez ectópica, a palavra ectópica significa que é fora do, tá? Ela está num lugar fora do adequado. Então, um lugar adequado para o bebê é o útero. Então, se ele não está dentro do útero, ele está fora. E se ele está fora, é ectópico, é uma gravidez ectópica. E por isso, a minha foi considerada gravidez tubária, porque estava ali na trompa, né? E foi constatado isso há 3 anos atrás. Porém, eu imaginava que eu nunca mais teria uma gravidez dessa. Eu imaginava que quando eu estivesse grávida novamente, provavelmente seria dentro do útero. E olha só, totalmente surpreendente para mim. Totalmente o oposto daquilo que eu mesma plantava, que eu mesma sonhava. E tudo aconteceu que realmente eu fiquei grávida, de verdade, porque outras vezes eu achava que eu estava e não estava, eu não passava de problemas hormonais. Então, de fato, quando eu descobri que eu estava grávida, me veio uma alegria tremenda. Primeiro porque realmente eu estava sendo abençoada, eu me sentia abençoada por Deus. Mas eu não entendia que aquilo lá, que aquilo que eu sentia, era uma alegria momentânea. Então foi quando eu fiz até o vídeo, gravei o vídeo, né, mostrando ao papai, Alex, que eu estava feliz, o quanto eu estava feliz, a Daisy, minha filha, estava feliz também por essa nova gestação e tal, coisa. E tudo foi muito rápido. Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Então, já na minha mente, eu disse, estou grávida, graças a Deus, obrigada a Deus. Eu fiz até, inclusive, uma página chamada BenTV a Bordo, para todos que conhecem a história, como foi, o porquê do BenTV e tal. Aí vocês dão uma olhada lá, deem uma olhada. Mas foco aqui nesta história. Então, na verdade, eu estava grávida, de fato. Só que quando eu fui fazer a minha primeira consulta, a minha médica disse, olha, vamos marcar o ultrassom para o dia tal. Então já foi marcado no dia tal e eu só fiquei aguardando. Só que neste tempo de aguardo, eu sentia algumas coisas, algumas cólicazinhas, mas eu atribuía a uma gestação natural. Nunca que passava pela minha cabeça que poderia ser algo igual a outra. Ou pior, ou que seja, que fosse parecido, enfim. Então, eu tive algumas eventualidades, né, nesses dias que correspondiam para mim a uma nova gravidez, nova realidade, até porque disse o ditado que uma gravidez nunca é igual a outra, então eu acreditei realmente nesse fato. Então, no dia 13 de setembro, foi o meu aniversário e para mim e para todo mundo que estava grávida comigo, dizia, você ganhou esse bebê de presente, na verdade você está grávida, foi isso que Deus te deu. E de fato foi, mas Deus estava colocando dentro de mim um propósito. Então eu estava gerando não uma criança, dessa vez eu estava gerando um sonho, um propósito. E eu vou contar no final o porquê. O porquê que eu não estava gerando uma criança, que você vai entender. Na outra eu estava. Uma criança que foi constatado de 1 mês e 1 semana. Mas nessa eu vou te falar por que não era uma criança, era um sonho mesmo. Então, dia 13 foi meu aniversário, então as pessoas vieram, comeram o bolo, tal, desejaram parabéns. E nesse dia eu não estava muito bem de saúde. Eu estava, parece que meio que com o estômago meio enjoado, meio assim, eu via todas aquelas coisas de comer, que eu sou comilona e tal, e eu via aquelas coisas, mas eu não sentia tanta vontade de comer, eu só queria que o pessoal comesse. Enfim, dia 13 foi meu aniversário, então a gente achou que o presente realmente fosse a gestação. Dia 14, na segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015, há 16 dias atrás, então aconteceu que perto do meio-dia eu senti uma forte dor
no baixo ventre e seguida disso foi uma queda de pressão e eu não conseguia nem mesmo me arrastar direito. Então eu pedi socorro, fui levada às pressas lá para o pronto-socorro, pronto atendimento e recebi medicação na veia e perceberam que estava tudo certo, aparentemente tudo certo, e voltei para casa. Mas quando chegou por volta das 6h20 da tarde, por aí, eu vou contar para você todo o detalhe para que você entenda o propósito de Deus na minha vida. Neste dia, segunda-feira, o Alex, meu esposo, deveria estar às 19 horas na fábrica, mudaria o horário dele. Só que, quando Deus tem um plano, Ele já manda um aviso, Ele manda o socorro antes para aqueles que são servos dele. Então, eu sei que por volta das 18h20, por aí, eu sentei para digitar um trabalho para ele. E quando eu me sentei, eu senti algo dentro de mim, no baixo ventre, que é como se desprendesse. E foi o momento exato do rompimento daquela trompa. Mas eu nem imaginava que seria isso. A única coisa que eu pensava era na dor, a única coisa que eu pensava era numa falta de ar que eu estava sentindo e como se algo estivesse pressionando por dentro de mim, subindo para o tórax. Enfim, era mais ou menos isso que eu sentia. Só que nisso eu ficava deitada. Só que enquanto a trompa se rompe, para aqueles que não sabem, podem procurar no Google, pode perguntar para os médicos. Como eu já tive duas, então eu já estou mais ou menos que profissional nessa parte. A gravidez ectópica é o seguinte: quando a trompa se rompe, você tem de segundos a minutos para socorro, porque a pessoa morre em segundos ou minutos. Então, percebam o primeiro ponto. Deus colocou a mão no tempo. Deus fez com que o tempo parasse a meu favor, para que eu não perdesse. Por isso que eu gosto muito dessa música. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Então é exatamente isso, eu experimentei na minha vida que nem você e nem eu morremos enquanto o propósito de Deus nos cumprir. Então, para ir mais rápido, eu só sei que o Alex não era para estar nesse dia, era para ele entrar às 7 horas, e quando foi 6 e pouquinho da tarde, Deus fez com que ele estivesse ali ainda para que pudesse haver socorro. Até porque, se eu estivesse sozinha, a primeira coisa que eu pensaria é apenas uma dor, então eu vou me deitar, se não melhorar eu chamo alguém. Mas é exatamente aí que estava o problema. Se eu ficasse 10 minutos na minha cama, eu morreria na minha cama. Foi esta a realidade que aconteceu, a realidade que falaram pra gente. 10 minutos eu estaria morta, e por isso Deus colocou a mão no tempo. Dizem que geralmente 98%, a metade do que eu passei já era para a pessoa estar morta. Então, eu só sei que o Alex, meu esposo, disse: provavelmente você está tendo a mesma gestação anterior. E eu disse: não, de maneira nenhuma. Por que eu disse que não? Porque na outra eu tive 15 dias ida e volta para o hospital com dor e voltava sem dor, ia e voltava. Na quarta vez que eles fizeram o segundo ultrassom, que descobriu que eu realmente tinha uma gravidez na trompa. Mas dessa vez eu não tinha, eu descobri a gravidez e possivelmente 3 dias depois começou o problema. Eu senti o problema. Então, quando foi, eu me lembro que ele disse: eu vou buscar socorro, tal, a gente estava sem carro, e foi chamar uma pessoa, essa pessoa não estava. E aí eu só lembro que eu disse: dá o telefone que eu vou chamar minha irmã. E quando eu liguei para minha irmã, consegui, disse que ia me buscar, pronto, eu desmaiei. E para quem não sabe, quando se rompe uma trompa, automaticamente você já começa a ter hemorragia. E automaticamente você também já começa por sessões de desmaio. E era exatamente o que eu estava tendo. Mas a hemorragia eu não sabia. A hemorragia ela pode ser para fora e pode ser interna. E a minha, como foi chique, foi interna.
mas eu não sabia ainda. Então, eu lembro que eu só disse isso pro Alex. Nossa, amor, agora pode me levar, porque a coisa tá feia, a dor está insuportável. E puf, de novo. Enfim, eu saí numa cena romântica, né? Como diz a Daisy, eu saí numa cena linda, ela falou. Só que foi triste, porque eu saí desmaiada no colo do Alex, fui pro hospital, cheguei lá, praticamente sem pulso, praticamente sem sangue, praticamente sem vida. Para que vocês entendam como Deus colocou a mão no tempo, eu fiquei por mais ou menos 3 horas até a cirurgia, até que acontecesse a cirurgia. Ou seja, em 3 horas Deus segurou a minha vida dentro do meu corpo. E aí eu vou falar uma coisa para você muito importante, que no estado que eu cheguei, eles ficavam impressionados como eu estava com a minha consciência preservada. Então, percebam que Deus colocou a mão no tempo, Deus colocou as pessoas certas no lugar e Deus preservou a minha consciência numa situação em onde era para eu estar já totalmente desfalecida, era para eu estar em coma possivelmente, mas Deus preservou a minha consciência para que eu pudesse ouvir e ver toda a parte humana, até onde o ser humano acha que pode chegar, usando as suas artimanhas, usando do seu conhecimento, usando da sua inteligência e usando de todos os atributos que ele tem. E também Deus preservou a minha consciência para que eu pudesse experimentar e ver e ouvir Deus em espírito agindo na minha vida a favor dos que são dele e usando aqueles que ele quer. Então foi onde tudo começou, a parte mais linda vai chegar, a parte mais maravilhosa que para mim, particularmente, eu pude aprender ali naquele momento. Eu não aprenderia em outro lugar. Então, eu me lembro que eu ouvia tudo, eu ouvia todos os cochichos, eles falavam assim, e eu escutava tudo. E aí, uma parte interessante lá foi que eu já estava ficando sem fôlego, né? Eu estava ficando sem ar, e eu escutava toda hora eles falando: nossa, mas vocês viram a cor do sangue dela? Vocês viram? Você chamou o médico viu isso? Né? Quer dizer, eu sentia que algo estava acontecendo, que estava grave, mas em momento algum eu pensava que fosse uma gravidez ectópica. Na minha intuição, no meu pensamento, eu achava, naquele meio de sofrimento que eu pensava que eu estava tendo uma apendicite, alguma coisa no intestino, porque eu sentia que estava pressionando para cima, era como se algo quisesse sair. E aí eu me lembro que eles viraram a minha maca de ponta cabeça, porque eles fazem isso quando a pressão está abaixando muito. E eu me lembro que eu ouvia: nossa, a pressão dela está abaixo de 5, está indo para 4. E aí eles colocaram uma máscara de oxigênio para que eu pudesse respirar melhor. Mas quando eles viraram de ponta cabeça, eu confesso que foi a pior parte, porque aí sim, sem que eles soubessem, eles estavam acelerando o processo da morte. Eles estavam acelerando o sangue para sair mais rápido possível de dentro de mim. Porque eu estava com uma hemorragia interna sem que eles soubessem, eu estava com uma gravidez fora do útero, eu estava com uma trompa rompida e sem que eles soubessem eu estava com uma artéria rompida, né? Então eu estava tendo um vazamento até mesmo de uma artéria, não é uma veia, é uma artéria. Então eu tinha um quadro aparentemente quase que impossível de haver vida. Então eu estava caminhando para o vale da sombra da morte, mas eu não sabia que eu iria experimentar ali dentro daquele lugar o poder de Deus tão forte na minha vida e que foi tão maravilhoso que eu quero contribuir aqui com você, que passa pelo mesmo vale. Então eu me lembro que quando eles falaram, chegou o médico do ultrassom, né? Porque aí eles já estavam suspeitando, depois de 2 horas e pouquinho, que eles estavam suspeitando que poderia ser a mesma gravidez, porque eu escutei a enfermeira cochichando: a gente acha que é uma gravidez ectópica. Mas isso eu ouvia e eu fiquei quietinha porque eu estava sofrendo muito. As pessoas perguntaram o que eu sentia. Então, na verdade, eu sentia falta de ar, eu sentia que parece que a minha cabeça ia explodir, porque é como se tudo estivesse pressionando dos pés para cima,
dos pés para a cabeça. Eu sentia muito desfalecimento, como se eu fosse desmaiar a qualquer segundo, o tempo inteiro, sem contar que eu estava da cor da minha parede, né? Eu tenho cor de papel pardo ou de trufa, mas eu estava nesse dia da cor da minha parede. Então, por isso que eu fui carregada como... a gente brincou, né? Falar assim, que a Branca de Neve foi a Branca de Neve saiu com classe, né? Aqui do condomínio. Então, quando eles conseguiram fazer o ultrassom, percebam como que Deus é. Percebam que quando Deus tem um plano, Ele faz por completo. Deus sabia que tudo que eu mais queria era aquela gestação naquele momento. Só que eu não sabia o que Deus queria na minha vida. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós temos um sonho que parece que está indo tudo certo, parece que Deus que está querendo aquilo para nós, mas muitas vezes Deus só está mostrando que nós estamos recebendo aquilo para que Ele possa mostrar e ensinar para nós que não era aquilo. Então eu me lembro que a única coisa que eu pensava na minha mente era: Deus, por favor, não deixa ser uma gravidez dessa de novo. Deus, por favor, não deixa eu passar por isso de novo. Deus, porque na outra eu sofri muito. Na outra eu chorei muito porque eu não tinha entendido o propósito de Deus. Mas desta vez eu entendi, por isso que Ele me levou de novo. Só que Ele me levou de uma maneira muito pior, para que eu realmente fosse confrontada pelo Deus que nós temos. Então, eu me lembro que eu só tinha esse desejo: Deus, não deixa ser isso de novo, faça com que seja o intestino, qualquer coisa. Mas eu já estava chegando num ponto tão forte de sofrimento que eu disse assim comigo: quer saber? Se for também, pelo menos eu vou sair disso daqui, eu vou ficar aliviada. Porque era como se o sofrimento era tão grande que era como se eu estivesse quase que desejando a morte para mim mesma. De tanto que eu sofri, eu nunca cheguei num limite desse. Deus nunca havia me levado num limite desse. Foi no limite máximo. E então eu me lembro que quando eu cheguei no ultrassom, com dor mesmo e tal, e aí o médico, geralmente eles ligam o visor, né, para nós, para que a gente possa acompanhar aquilo que ele está fazendo, mas quando ele viu na tela dele, ele já desligou rapidamente a minha, para que eu não visse o que estava acontecendo. Mas eu meio que sonolenta, meio que grogue, eu virei para ele, a minha pressão já estava praticamente indo para zero, e eu disse para ele assim: pode falar, moço, é outra gravidez dessa? É outra gravidez ectópica? E aí ele disse: não, deixa que eu vou falar com sua médica, deixa que eu vou falar com seu médico. E aí eles tentavam me acalmar, mas eu estava muito calma em relação a isso. Eu só não queria que fosse, mas eu estava sofrendo tanto ali que se fosse também, eu disse: não tem problema, só tira isso daqui, porque pelo menos eu vou respirar melhor depois, vai passar toda essa sensação, vai acabar, depois eu coloco a cabeça no lugar. Então, eu me lembro que eles me levaram, meu marido estando aqui, ele poderia dizer os detalhes muito com mais riqueza, mas eu vou dizer as palavras que ele disse, né? Meu esposo disse que quando o médico saiu ali de onde ele estava comigo, ele correu no corredor do hospital e ele cruzou com o Alex, trombou com o Alex e ele disse: olha, caso de urgência extrema. Por quê? Porque quando eles viram a imagem do ultrassom, geralmente a primeira coisa que você vê são os órgãos, né? O útero, as trompas, lá. Então, como ele estava procurando a trompa, nem mesmo a trompa ele via. Por quê? Por que eu falo para você que eu não estava gerando uma criança? Eu estava gerando sim um propósito de Deus. Porque só via sangue, não via órgãos, não via nada, não via idade gestacional, não tinha possibilidade de ver nada. Porque eu estava ali tendo uma hemorragia interna. Então, na verdade, o que eles viram era tanto sangue na cavidade abdominal, que não havia espaço para qualquer imagem. Então eles disseram: corre com ela, corre porque senão ela morre aqui. Então, para vocês terem uma noção, a pressão que eu estava sentindo era, na verdade, o sangue pressionando o meu abdômen de baixo para cima. Então, o sangue estava começando a vir próximo ao tórax. E para quem não sabe, que eu fiquei sabendo também, quando o sangue começa a chegar aqui perto do tórax, você na verdade está praticamente como se fosse com quase uma gota só de sangue no teu corpo. Então, ela estava começando, quando ele chega aqui nessa parte,
é o perigo letal, porque ele começa a entrar, a misturar com os outros órgãos, sei o que, e o Google vai explicar melhor, né? Ou seja, este é o ponto onde a maioria morre, mas ainda eu tinha muito tempo pela frente, ainda Deus tinha que me ensinar. Então, Deus me levou no meu limite máximo para que eu pudesse experimentar o que Deus tinha para mim. E eu preciso falar algo para você. Particularmente, eu nunca precisei, e eu sei que eu nunca vou precisar que Deus prove quem Ele é, o tanto que Ele tem de poder, e eu nunca vou precisar que Deus prove, e nunca precisei, que Deus provasse para mim o amor dele para comigo. Eu sempre soube que Ele me ama, sempre. Por mais chata que eu fosse, por mais nhaca que eu sou, por mais isso ou aquilo, por mais defeitos que eu tenha, eu sempre soube que Deus me ama. Porque Ele mesmo diz que a maior prova do amor de Deus foi ter enviado Jesus Cristo